Olá, queridos alunos do nono ano. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Nós já temos falado sobre textos argumentativos. Hoje nós vamos falar de coesão, coerência e progressão textual em um texto argumentativo. Para isso, antes de falarmos desses três elementos num texto argumentativo, você precisa relembrar. Você precisa saber o que é coesão, o que é coerência e o que é progressão temática. Vamos lá? Primeiramente, vamos ler um poema. E a gente vai analisar por meio de algumas perguntas para você entender o que é o texto. Observe o texto abaixo. Eis a magnífica passagem, subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Você consegue entender qual a mensagem passada no texto? Gente, observem que muitos elementos eles estão trocados. Subi a porta e fechei a escada. Está trocado porque se sobe a escada e fecha a porta. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Tira-se os sapatos, recita-se as orações. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Não, desliga-se a luz e deita-se na cama. Então, toda essa troca, toda essa inversão de ações, elas foram propositais no texto, para que você entendesse a mensagem que tudo isso aconteceu, toda essa troca, porque ele deu um beijo de boa noite nela. Então, qual o assunto principal desse texto? É a paixão. Você percebe que o eu lírico ficou atordoado por ter recebido um beijo de boa noite, provavelmente para ficar atordoado dessa maneira e trocar as ações, não saber exatamente o que estava fazendo ali em outro mundo, digamos assim. Então ele está apaixonado. E você consegue perceber o início, meio e fim desse texto. Ele tem uma progressão, ele tem um encadeamento lógico, por mais que essas ações não sejam lógicas, porque foram colocadas no texto de maneira proposital. A gente pode considerar esse poema um texto? Sim, podemos sim. O texto é todo o enunciado, seja verbal, não verbal ou com as duas linguagens, que transmite uma mensagem. Se o texto ele te transmite uma mensagem, se ele te dá uma interpretação, então se trata de um texto. Você sabe o que é um texto? Texto deriva de textum, do latim, e significa malha, tecido. Texto é uma unidade, rede, consequência de conteúdo proporcionado pela coesão e coerência. É isso, para te transmitir uma mensagem, para que haja sentido, é necessário desses dois termos, coesão e coerência. Foi por isso que nós iniciamos hoje iniciamos nossa aula falando de texto, porque o texto, para ele ser produzido, ele precisa ter coesão e coerência. E o tema da nossa aula de hoje é esse: coesão, coerência e progressão temática nos textos argumentativos. Como definir coesão e coerência? O que é a coesão? É a ligação entre os elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Trata-se da forma como as frases e palavras se relacionam e são combinadas. Então, gente, quando falamos de coesão, estamos falando de elementos, palavras, expressões que são usadas no texto para que haja encadeamento, ligação. Aí esse encadeamento, essa ligação entre orações, vai gerar o quê? Vai gerar a coerência do texto. Vamos lá para o conceito de coerência. Coerência é o que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido, através de uma linguagem e sequência adequadas. A coerência é o que dá sentido ao texto. Gente, um texto com os elementos coesivos inadequados não gerará coerência no texto, não gerará sentido. Por que a coesão e a coerência são inseparáveis? O encadeamento do texto é construído pela coesão e o seu sentido pela coerência. O que é um texto coeso? Apresenta uma boa organização e conexão entre os elementos linguísticos. São os conectivos, são as conjunções, são os pronomes, são as preposições, as locuções adverbiais, entre outros. São os elementos coesivos que gerarão
coerência. E além de gerar coerência, vai permitir também que no texto haja uma progressão temática, uma continuidade. Vamos lá, olha o exemplo que eu vou passar para vocês. Prestem atenção se há coerência, se há sentido neste enunciado. Maria faz o almoço. Maria conversa com sua amiga ao telefone enquanto faz o almoço. Maria precisava contar uma novidade para sua amiga. Você entendeu? Tem uma sequência aí de ações. Porém, esse texto está com repetições. Eu preciso de elementos coesivos para ligar esses 3 períodos, para que haja um encadeamento, para a coerência desse texto ela ficar melhor. Olhem só como ficaria. Maria precisava contar uma novidade para sua amiga, vírgula. Por isso, conversou com ela ao telefone enquanto fazia o almoço. Olhem os termos utilizados, por isso e enquanto. E vejam que o termo Maria ficou implícito, porque não foi necessário usar o termo Maria ou utilizar outro termo, porque está claro que se trata da Maria. Ok, gente? Então vamos lá. O que é um texto coerente? É um texto que transmite uma relação lógica de ideias que se complementam, não se contradizem e conferem significado à mensagem. No exemplo anterior, nós vimos exemplo de coesão. O texto coesivo com elementos encadeando aqueles períodos. Agora, vou mostrar para vocês exemplos de coerência e de incoerência. Olhem essa frase, analisem o sentido dela. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como assim? As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país? Então, se o país é rico, elas morreriam de fome? Vejam que isso é incoerente, foi incoerente dizer que o motivo de elas estarem morrendo de fome se trata da riqueza do país. Então, vejam que esse conectivo destacado, por causa de, por causa da, ele foi um conectivo utilizado inadequadamente, gerou incoerência no texto. Olhem o outro exemplo. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Se não está doente, por que o médico recomendou repouso? Vejam que também não há coerência. Essa frase é incoerente. É incoerente o médico recomendar repouso e uma alimentação mais saudável se a pessoa nem está doente. Logo, esse trecho é incoerente e essa incoerência foi gerada por conta do conectivo destacado. Por quê? É importante notar que o uso adequado dos conectivos também colabora para a construção de um texto coerente, com sentido lógico, não contraditório. Então vamos lá, falamos de coerência, falamos de coesão, que é necessário usar a coesão adequadamente, os elementos conectivos, os elementos coesivos adequados para gerar coerência. Mas o tema da nossa aula de hoje é coesão, coerência e progressão temática nos textos argumentativos. E o que é a progressão temática? A progressão temática consiste em fazer o texto avançar, apresentando informações novas sobre aquilo de que se fala, que é o tema. Progressão, o texto progride em relação ao tema abordado. O texto precisa ter uma unidade temática, manter o fio da meada, relacionar ali os elementos com o tema que está sendo tratado, apresentar informações novas sobre o tema, para que o texto progrida. Sem informações novas, o seu texto fica redundante, repetitivo e não vai haver uma progressão temática. Agora, vamos ver o que é a coesão, a coerência em textos argumentativos. Como recapitulamos em aulas anteriores, diversos textos da esfera argumentativa, vamos entender como se dá a coerência e a coesão nesses textos. Como são textos em que mostramos e defendemos ideias e pontos de vista através de argumentos, é importante que eles estejam diretamente relacionados e que sirvam de embasamento e não de contradição.
Gente, a coesão e coerência são fundamentais em qualquer tipologia textual, narrativa, descritiva, injuntiva, porém estamos falando aqui dos textos argumentativos. O texto argumentativo, ele tenta te convencer dos argumentos, do posicionamento do autor, e para ele fazer isso, ele precisa ter elementos coesivos adequados para o texto dele ser coerente, ele ter embasamento, não se contradizer. Vamos lá, vamos ler um texto para vocês analisarem os elementos destacados, que são os elementos coesivos que geram coerência ao texto. O preconceito na sociedade. Leiam comigo, por favor. Vivemos em uma sociedade onde o termo preconceito denomina boa parte da população. Há casos em que esse preconceito é estampado e outros em que ele se encontra mais oculto, mas está ali, somente esperando uma oportunidade para se tornar explícito. Existem muitas campanhas, palestras e até mesmo protestos contra tal prática. Porém, mesmo com tudo isso, muitas pessoas não se constrangem com esse ato tão repugnante. O preconceito em geral refere-se a várias questões. Em primeiro lugar, temos o preconceito racial, que é considerado perante a lei um crime inafiançável. Depois, temos também o preconceito à estatura física. Se a pessoa é magra demais, gorda demais, baixa ou alta em demasia, verifica-se, portanto, que essas pessoas fogem do padrão que a sociedade estabelece e acabam sendo vítimas de bullying. Como vemos, o preconceito envolve a discriminação por meio de catálogos, pois as pessoas se sentem intimidadas a seguir esses padrões, como se eles fossem uma espécie de Deus a ser seguido. Gente, observem que, além desses termos em negrito, nós também temos outros termos que funcionam como elementos coesivos, conectam o texto para que ele haja uma progressão temática, para que ele se desenvolva, para que nele tenha novas ideias. Observem, onde o termo preconceito, depois são usados pronomes. Esse preconceito, formas verbais, mas está ali. Além disso, também muitas vezes é implícito um termo, porque já há dedução de que se refere àquela palavra. Olhem o segundo parágrafo, e até mesmo protestos contra tal prática. Qual é a prática? O preconceito. Então vejam que temos aí uma expressão substituindo outra para que ela não se repita. Também se trata de um elemento coesivo, para gerar coerência ao texto e progressão temática. Observem as conjunções, o porém. Por exemplo, na segunda linha do segundo parágrafo, estabelecendo uma oposição com as ideias. Com tudo isso, o pronome demonstrativo, sintetizando o que foi dito anteriormente. Depois disso, nós temos conectivos que geram sequência. Em primeiro lugar, depois, e para finalizar as ideias, nós temos o conectivo de conclusão. Verifica-se, portanto, que essas pessoas fogem do padrão que a sociedade estabelece e acabam sendo vítimas de bullying. Vejam também que há a conjunção destacada, pois, indicando uma explicação da oração anterior. Então, esses conectivos geraram uma progressão temática no texto, geraram coerência no texto, mas porque eles foram adequadamente utilizados. Nossa aula de hoje foi sobre coesão, coerência, progressão temática em textos argumentativos. Quando vocês lerem um texto argumentativo, observem as palavras que substituem outras, observem as conjunções, as locuções adverbiais que dão ideia de tempo, de sequência, de modo, porque esses fatores geram coerência no texto e progressão. Assistam a essa aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.